Fala aí galera, bem-vindos a mais um Dio Linux Responde! E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Esse aqui é mais um Dio Linux Responde. Tem vários episódios anteriores, você pode checar. Vou deixar a playlist aqui na descrição do vídeo. Tem vários episódios. E o Dio Linux Responde é o quadro interativo do canal, onde eu respondo as perguntas que vocês deixam lá no askfm/Diolinux. E eu acho que eu realmente sou a última pessoa que usa esse AskFM. Ou eu sou a única que usa para algo útil, né? Para não responder aquelas perguntinhas tipo... como é que você prefere fazer cocô? Se bem que a primeira pergunta não é tão útil assim, ó, saca só. Jonathan, quantas horas por dia você passa na frente do computador? Vinícius, mais conhecido como Vinícius Rock 3. É rock, mano. Cara, Vinícius, difícil te dizer porque o meu lazer e o meu trabalho estão muito relacionados com o computador. E eu diria que, na verdade, na maior parte do tempo, a maior parte da semana, eu só não estou na frente de um computador ou de uma tela, seja TV ou seja lá o que for, quando eu estou dormindo, velho. Então eu diria que eu passo cerca de umas 17 a 18 horas por dia plugado aí fazendo os posts, ou trabalhando mesmo, dando aula, ou enfim, assistindo alguma série, jogando, sei lá, enfim. Minha vida é muito relacionada com informática, então boa parte do meu dia é. Mas às vezes, quando eu tento tirar uma folga do PC, eu acabo, sei lá, lendo um livro, ou até mesmo praticando algum exercício, apesar de não parecer muito, né? Olá Dio Linux, eu sou usuário do Linux desde 2008, atualmente uso em Dual Boot o Mint 17.1 e o Mageia 5. Vendo um de seus vídeos veio uma pergunta mesmo sabendo que isso talvez nunca vá acontecer, mas se algum dia o Linux pegar vírus, como faremos para tirá-lo? Nísio Eland. Muito obrigado pela pergunta. Muitas pessoas têm dúvida quanto a isso, e a verdade é que assim, não é que se algum dia que nunca vai acontecer, na verdade acontece, está acontecendo e vai acontecer, talvez com maior frequência, conforme o Linux for se popularizando, né? A gente vê uma crescente aí, especialmente nos governos de alguns países europeus. Aí essa semana eu publiquei várias matérias sobre cidades principais da Europa, governos que estão usando o Linux em seus computadores para trabalho, né? Nos desktops das prefeituras, enfim. E pega vírus, sim. Então, até quem tem dúvidas sobre essa questão do vírus no Linux, eu recomendo que assista, ou melhor, leia uma postagem que eu fiz já faz quase 2 anos, eu acho, mas que ainda continua bastante atual e explica bem toda essa situação, comenta sobre o Android também lá e tal, porque o pessoal fica meio na dúvida, né? Porque o Android tem aí bastante malware que a gente ouve falar, mas o Linux no desktop não tanto. Então dá uma lida nesse post que isso vai esclarecer bastante. Agora, como a gente vai fazer para tirar? A questão é, enfim, como é que esse vírus, como é que esse malware vai atacar o sistema? Às vezes o que acontece é que um vírus desenvolvido ataca uma vulnerabilidade que o Linux tem, ou alguma distribuição específica. E aí então, através de uma atualização do sistema, essa atualização vai corrigir esse bug e você não vai poder mais ser afetado. Agora, se você se refere àqueles vírus do tipo Trojan, por exemplo, que vai se instaurar no seu PC, ou um worm, alguma coisa desse tipo, acredito que provavelmente com um antivírus você pode utilizar. Tem vários, eu já fiz a lista com os melhores antivírus para Linux, eu deixo aqui na descrição também. Mas mesmo assim, cara, é difícil realmente um vírus infectar o sistema. Eu diria até que a gente não está tão preparado assim para lidar com uma quantidade grande de vírus, porque não tem, velho, não tem, as pessoas não sabem como reagir sobre. Então eu acredito que o método de retirada de vírus seja semelhante ao do Windows, se por acaso um dia for assim também, apesar de que eu acho um pouco difícil ser tanto. Acho que os vírus podem aumentar, mas ser tanto acho difícil. Então é aquela coisa, não é que o Linux é invulnerável, mas dos sistemas operacionais da atualidade que você pode usar no computador é o menos. Dio Linux, quais dicas você daria para um youtuber que quer fazer tutoriais sobre Linux? Quais o plural, né, jovem? Qual o melhor editor de áudio e melhor editor de vídeo?
e quis fórum melhor site para procurar dicas e conteúdo para o canal. Hacker R Hacker R Guzmão HGR, o cara das malícias aí, né, velho? Cara, eu fiz um vídeo falando como você se torna um youtuber Linux, dicas para você criar um canal usando Linux tanto para edição quanto dicas para o canal mesmo, como fazer as coisas. E o vídeo ficou tão bom que a Paramaker tinha colocado como referência na central de youtubers deles lá por um bom tempo. Agora faz um tempo até que eu não entro lá, nem sei se tá lá ainda. Acho até que não, né? Deve ter tirado, porque o vídeo tá ficando antigo. Mas enfim, link aqui na descrição, assista aí, tenho certeza que vai tirar todas as suas dúvidas. Qual a melhor distro para se usar no comércio? Pergunta do Nairon Leal Custódio. Muito obrigado pela pergunta, Nairon. E isso é um pouco relativo para usar no comércio. O que você quer fazer? Isso é importante você definir antes, porque praticamente todas as principais distribuições Linux vão servir para as mesmas necessidades, algumas atendendo melhores necessidades de um lado e outras de outro. Mas o que eu vejo o pessoal usar, pelo menos aqui na minha cidade no comércio, são distribuições que têm suporte. Então não é incomum você ver o Ubuntu, que a Canônica dá suporte, não é incomum você ver Red Hat, não é incomum você ver OpenSUSE, ou SUSE, né, no caso, Enterprise, aquele. Mas realmente depende do que você quer fazer. Se você quer só um quiosque, você pode colocar um Debian lá. Você bota o sistema a rodar, nunca mais para, né, velho? Mas, inclusive, para quiosque, essa semana eu fiz uma postagem de uma distribuição. Ela eu não sei se ela é from scratch ou se é baseada no Slackware. Agora me surgiu essa dúvida. Mas se chama Porteus Kiosk. E ela serve justamente para você criar esses quiosques que o pessoal usa em lojas de atendimento para fazer consulta de mercadorias, coisas assim, né? Enfim, depende da sua necessidade. Seria interessante você ser mais específico, mas se você necessita de suporte, as distribuições que têm suporte pode ser uma escolha interessante. Seu canal é uma porcaria, você só fala da porcaria do Ubuntu, não fala nem de Slackware, e ainda faz entrevista com donos de Refizifux, tipo a porcaria do Metamorfose. Se for um criador de conteúdo sério, mostre essa pergunta no seu canal para os seus discípulos. Primeiro, eu não tenho discípulo algum, velho. Tá achando que eu sou quem? Jesus Cristo? Velho. E, cara, eu não tenho que discutir contigo se o Ubuntu é uma porcaria. Cara, vai reclamar com a NASA que usa o Ubuntu lá para controlar os rovers de Marte, não comigo. Com relação ao Ubuntu Touch, onde eu consigo comprar o smartphone já com o sistema instalado, ou eu consigo instalar o Ubuntu Touch num celular que vem com Android. Luiz Gustavo Lobo Simões. Muito obrigado, Luiz, pela pergunta. O Ubuntu Touch atualmente não tem muitos aparelhos que já vêm com ele de fábrica. Então eu diria que você não tem tantas opções assim, infelizmente. A gente tem aquele da Meizu, que não é vendido no Brasil. A gente tem o BK Aquaris 4, se eu não me engano, tem um 4 HD, eu acho que é alguma coisa assim. Esse eles estão vendendo para o Brasil, só que o valor está em euro, né, velho? Então vai sair um pouco oneroso. A outra alternativa que você tem, que é um dispositivo que é suportado oficialmente, é o Nexus 4 da LG, se eu não me engano. A Canonical mantém uma lista de dispositivos compatíveis com o sistema e algumas pessoas estão fazendo custom ROMs para rodar nesses dispositivos. Eu tinha ouvido falar que algumas pessoas tinham feito uma custom do Ubuntu Touch para o Moto G da segunda geração, se eu não me engano. Só que era uma coisa aquém da Canonical, então não se sabe se funciona bem, algumas coisas não. De qualquer forma, eu vou deixar uma lista aqui na descrição, você confere aí. Infelizmente ainda não se tem muitas opções. Ou você importa o BK lá da Espanha, ou qualquer outro país da Europa que venda ele, enfim. Ou você vai ter que achar um Nexus 4 para instalar manualmente daí. O projeto Point Blank para Linux ainda está de pé? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, obrigado pela pergunta. Sim, cara, tá de pé. Para quem não tá ligado, Point Blank é um jogo, é um FPS aí que muita gente curte. Apesar de eu não jogar muito, eu conheço muita gente conhecida, assim, amigos que jogam. Então eu fiz um abaixo-assinado para entregar para um game, que é a desenvolvedora desse jogo, para fazer o port do jogo para Linux. Porém, entretanto, todavia, eu mandei um e-mail para um game e eles nunca me responderam, velho. Nunca, nem sequer disseram assim, não temos interesse, nada, niente.
E eu mandei várias vezes já e não sei. Então acho que eles não dão muito valor. Ou eles viram o e-mail e ignoraram, ou nem viram, sei lá, enfim. Mas se você quiser assinar esse abaixo assinado, eu prometo que eu tento de novo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É só acessar ali, colocar o seu e-mail lá, compartilhar pra galera. Vamos ver, né, vai, o que acontece. O PC doméstico, como conhecemos hoje, está perdendo participação no mercado e algumas pessoas influentes da área especulam que o mesmo irá morrer futuramente. Você acha melhor a comunidade Linux dar mais prioridade para sistemas mobile ou você crê que o melhor investimento são desktops mesmo? Eu acho que o desktop não morre tão cedo, velho. Pode até diminuir drasticamente, como vem diminuindo em alguns casos, apesar de que a maioria das pessoas tem um computador em casa, mas o que acontece? Às vezes tem um computador numa casa para 5 pessoas, mas cada uma tem um smartphone. Então as distribuições Linux que almejarem ter massividade em usuários, elas vão ter que se dedicar para fazer em dispositivos mobiles, né? Fazer interfaces gráficas compatíveis. Caso do KDE, que já é meio que adaptado, o GNOME tem aí uma tendência a tablet, sempre achei isso pelo menos, e o Ubuntu talvez seja o melhor exemplo atualmente, assim como o Firefox fez, apesar de não ter sido tão bem sucedido assim nas suas primeiras investidas. Mas o interessante da comunidade Linux, ou do Linux em geral, é que sempre vão haver pessoas que discordam e que vão continuar desenvolvendo e melhorando interfaces só para desktop. Por exemplo, eu não vejo o Linux Mint, por exemplo, quantos por exemplos? Eu não vejo o Linux Mint criando uma interface para Android, por exemplo, ou criando um sistema operacional mobile. Ao menos por enquanto. Eles têm essa coisa clássica na distribuição, que é manter a usabilidade do sistema o mais tradicional possível e incrementando recursos úteis. Então eu acho que o futuro realmente é tender um pouco mais para o mobile e essas coisas convergentes assim, onde a gente vai ter vários dispositivos com o mesmo sistema. A gente já procura ter isso com os arquivos hoje em dia, né? Com essa questão de armazenamento em nuvem, você tem os mesmos arquivos do PC, no celular, no tablet, em outro computador, sei lá. E daqui a pouco essa ideia que a Canonical tinha com o Ubuntu Edge de encaixar o smartphone numa dock e usar ele como PC, assim como a ideia do Continuum da Microsoft, de repente emplaque aí. Agora, quanto tempo isso vai demorar para acontecer, ninguém sabe. Mas eu acho que o desktop não morre tão cedo não. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção, esse foi mais um Dio Linux Responde. Se é a primeira vez aqui no canal, se inscreva aí para receber os próximos vídeos. E valeu! E se você usa Slackware, não seja esse cara. O Slackware é foda, mas ele não é. A primeira versão, que era apenas uma remasterização, ele era baseado no Xubuntu. Ele continua usando o ambiente gráfico XFCE, a aparência continua de certa forma semelhante, só que agora a base do sistema é o Debian diretamente. Como foi dito na entrevista também em alguns pontos, vocês vão encontrar canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Dio Store. Acesse www.diostore.com.br.